Então eu estava dizendo que no Velho Testamento, a palavra de Deus fala aqui em 2 Crônicas capítulo 7, que era uma condicional. Quando o meu povo se humilha, quando o meu povo reconhece, quando o meu povo se arrepende, quando o meu povo deixa os maus caminhos, aí eu os ouvirei. Ou seja, uma condicional. Você se arrepende e eu vou te escutar. Eu vou atuar com a minha bondade. Mas no Novo Testamento eu estou falando para vocês que através desse novo pacto, o pacto feito, firmado através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário para a salvação da humanidade, a bondade de Deus é que te guia ao arrependimento. E nós podemos usar alguns textos bíblicos para poder tentar compreender bem o que isso quer dizer. Analise comigo a passagem que fala sobre Zaqueu. A passagem que fala sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura e ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, a fama de Jesus, o que Jesus estava fazendo. E ele, porque ele era de baixa estatura, ele sobe em uma árvore. Ele sobe em uma árvore para poder ter acesso visual a Jesus. A multidão apertava Jesus. Eram muitas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus em busca daquilo que Jesus tinha para oferecer de graça. De graça. Jesus não perguntava para eles, você quer me aceitar primeiro? Você reconhece que eu sou o Senhor e Salvador? Você reconhece que eu sou o Filho de Deus? Ele pregava, mas ele não obrigava as pessoas e não falava para pessoas, você necessita se arrepender, você necessita. Não. Jesus, ele operava graça, milagres, maravilhas, curava o povo, ele saía e curava todo mundo. Ele curou 10 leprosos e não estava importando se apenas um iria voltar para poder agradecê-lo. Ele curou os 10 mesmo assim. Ele curou muitas pessoas que não tinham ele como Senhor e Salvador. Ele perdoou muitas pessoas que não tinham ele como Senhor e Salvador. Veja o exemplo, por exemplo, de quando ele estava pregado na cruz. Ele vira para o Pai e fala, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus fala eles não sabem o que fazem, Jesus está se referindo à conduta permanente e contínua dessas pessoas. Jesus não disse perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. É o estilo de vida que eles assumiram para eles caminhar dentro dessa ignorância. De não saber o que está fazendo. Mas sabe de uma coisa, meu Pai? Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E eu estou morrendo aqui nessa cruz para poder fazer com que o meu sangue venha sobre eles. E que o perdão do Senhor possa alcançá-los. Quando é que nós vamos começar a ver a palavra de Deus dentro dessa perspectiva? E parar de ter um dedo grande, sempre julgando as pessoas quando elas falham. Até mesmo aqueles que estavam crucificando Jesus. Jesus estava perdoando não só o pecado presente deles, mas o passado e o pecado futuro também. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, dentro dessa passagem de Zaqueu, é a graça que chama Zaqueu pelo nome. Não foi Zaqueu que chamou Jesus. Foi a graça que encontrou Zaqueu primeiro e falou, Zaqueu, desce daí. Hoje me convém estar na sua casa. É a graça que decide entrar na casa de um homem pecador. É a graça que decide impactar a vida desse homem. Não foi Zaqueu que chamou Jesus para entrar na casa dele. Não foi Zaqueu que chamou Jesus ali de cima daquela árvore. Jesus, olha para mim, Jesus. Jesus, olha para mim. Jesus sabe muito bem que muitas pessoas têm vergonha de se aproximar dele. E Jesus sabe muito bem que muitas pessoas não querem nem chamar a atenção de Jesus. Querem viver a vida delas. Por curiosidade, às vezes, eles se aproximam de Deus porque precisam de algo. Por curiosidade, às vezes vão à igreja porque alguma situação está passando na minha casa e eu preciso buscar uma solução. Eu já busquei de tudo, mas sabe uma coisa? Eu vou na igreja. E a graça de Deus continua alcançando essas pessoas. Continua tocando a vida dessas pessoas. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele fala, hoje eu vou estar na sua casa. Zaqueu, a fé, a graça, a misericórdia, a bondade, hoje vai entrar na sua casa. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, criticado por muitos do lado de fora, eu posso até imaginar os saduceus, os fariseus, sabe, aquelas pessoas religiosas, falando, olha só, esse que se diz filho de Deus, esse que se diz o Salvador, esse que se diz rei, esse que se diz,
o que ele fala que ele é, dentro da casa de um pecador, dentro da casa de um ladrão. Eu posso até ouvir isso. Mas Jesus não se importava, sabe por quê? Porque a graça não se importa com a perspectiva de religiosos. A graça não se importa com a perspectiva de religiosos. A graça segue fazendo o que de graça e com graça ela quer fazer. É isso que muitas pessoas não compreendem. Aí, meu amigo, quando a graça entra na sua casa, ela te impacta e muda a sua vida. Ela não te pergunta para você se arrepender, sabe por quê? Porque quando você experimenta a graça, o arrependimento brota. Quando você experimenta a graça e o perdão de Deus, o arrependimento brota. O arrependimento brota. Então Zaqueu abre a boca dele e fala: Senhor, eu quero devolver, se porventura eu roubei alguém, eu subtraí de alguém. Ninguém vai falar isso se realmente não subtraiu, se a consciência não acusa. A graça faz com que a sua consciência ative. A graça entra no seu coração e causa um impacto na sua vida, a fim de mudar o seu estilo de vida, a fim de mudar a sua perspectiva mental, a fim de mudar a sua perspectiva cristã. E ele fala: eu devolvo 4 vezes mais. Jesus não falou nada. Jesus não pediu para ele devolver nada. A graça impactou ele. E ele disse: se porventura eu subtrair, eu quero devolver 4 vezes mais. Então quem chegou primeiro? A bondade ou o arrependimento? A bondade chegou primeiro. Aquela mulher adúltera chega e Jesus salva ela da morte. Jesus arranca a consequência que a lei estava trazendo a ela. Que a lei estava trazendo a ela. E por que não falar a lei de Moisés? Não adulterarás. Aquela mulher era uma adúltera. Ela tinha que morrer. Jesus cancela, porque a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, verso 13, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei, das consequências negativas da lei. Jesus é o maior cancelador de consequências, porque ele cancelou a mim, cancelou a sua, fazendo uma ponte de ligação entre você e Deus, através do amor e do sangue dele. Jesus livra aquela mulher da morte e não tinha perguntado para ela antes: olha, eu vou te livrar, mas primeiro você precisa se arrepender. Primeiro você... Não. Quando o evangelho impacta uma pessoa, é muito raro a pessoa rejeitar quando o evangelho é pregado não comprometido. Quando o evangelho é pregado da forma pura na qual ele foi estabelecido por Jesus. O evangelho foi feito de uma certa forma por Jesus que nenhum homem consegue rejeitá-lo, quando ele é pregado da forma pura na qual ele foi criado. Então Jesus vira para aquela mulher e fala: quem te condena? Ela fala: ninguém. E ele fala: nem eu. Agora abre um leque, porque Jesus poderia muito bem dar uma lição de moral nela. A única coisa que Jesus fala para ela: vai e não peques mais. Porque sabe de uma coisa, meu amado amigo? A pessoa que está errada, ela sabe que está errada. Ah, mas eu discordo um pouco disso aí, pastor, porque muitas pessoas não sabem que está errada. Sabe. Porque muita coisa, meu amado, não é cristianismo. Muita coisa é conduta de vida. Muita coisa não precisa de um casal ser cristão para entender a fidelidade entre o marido e a esposa. Seja qual for a religião. Muita coisa, meu amigo, é estabelecido pelo nosso próprio sistema humano. Por exemplo, leis de trânsito. Você sabe quando você está errado ou não. Por mais que você tenta dar, como nós chamamos na linguagem futebolística, um miguezinho. E quando a polícia te para e pergunta para você: ah, você sabe por que eu te parei? Você tem a cara de pau, às vezes, de virar para ele e falar assim: ah, eu não sei. O que eu fiz? Você sabe o que você fez. E muitas pessoas não sabem o que fizeram por falta de informação. A verdade é o seguinte: Jesus não é uma pessoa que quer dar lição de moral nas pessoas. Simplesmente ele vem para poder executar o que ele quer executar, para poder amar o mundo, para poder estabelecer o amor de Deus ao mundo. E é isso que acontece quando nós somos impactados pela graça de Deus, quando nós somos impactados pelo amor de Deus. A graça nos muda.
A graça nos muda. A nossa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. Veja o exemplo, sabe, também daquele ladrão que estava na cruz. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus já estava pregado na cruz por ele. Quem chegou primeiro? O arrependimento ou a bondade de Jesus já estando pregado naquela cruz? Lembra do exemplo de Pedro, quando Jesus encontra com ele pela primeira vez? Lança as suas redes, Pedro. Pedro lança a rede, pega tanto peixe que se ele não dá peixe para os outros, ele afundava com aqueles peixes. Ao ponto de romper o barco, diz a palavra de Deus. E quando Pedro viu aquele milagre, ele se aproxima de Jesus e fala, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pergunta, quem chegou primeiro? A bondade ou o arrependimento? A bondade ou o arrependimento? Eu quero que vocês gravam isso no coração de vocês. Eu não estou preocupado com teologia, eu não estou preocupado com nada disso. A única coisa que eu quero é transmitir do meu coração ao seu coração o amor de Deus. E contra o amor de Deus você não pode batalhar. Porque mesmo que você batalhe, Ele segue te amando. Contra a graça de Deus você não pode batalhar. Porque mesmo que você não compreenda a graça de Deus, ela segue sendo graça. Ela segue sendo graça. Portanto, eu peço em nome de Jesus que você abra o seu coração. Que você permita que o Senhor plante essa semente no seu coração. E para que você possa ser um instrumento de bênção e de transmissão dessa graça e desse amor pleno. Que Deus te abençoe e eu te espero ver em uma próxima oportunidade.